Boa noite, igreja, graça e paz.
Amém? Boa noite e paz para você que está aí nos assistindo, seja você um membro já da nossa família Igreja Batista Videira, ou alguém que está aí nos acompanhando, foi um convidado aí e está aí nos visitando por meio desse vídeo, por meio dessa transmissão. É um prazer ter você conosco. E eu quero lembrar aos irmãos a importância de vocês compartilharem esse link, de vocês curtirem aí, você que está no YouTube, no Facebook, fazendo assim, essas plataformas entenderão que esse conteúdo precisa ser repassado porque ele é bom. Então compartilhe aí, comenta e também curta aí esse vídeo, essa transmissão. Para a glória do Senhor e debaixo da poderosa mão do Senhor, nós estamos iniciando mais uma semana. E hoje, sendo domingo, nós nos reunimos nos nossos lares para louvar e adorar ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículos 25 ao 26. Apenas esses dois versículos de Atos, número 16, capítulo 16. O texto bíblico nos diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Assim como você sabe, porque o texto nos informa isso, Paulo e Silas enfrentavam um momento de adversidade, um momento de dificuldade. Eles estavam presos. No entanto, o texto bíblico fala que eles se colocaram diante do Senhor, buscaram a presença do Senhor, orando e adorando. E neste momento, de maneira sobrenatural, as portas se abriram, as algemas, as correntes foram ao chão. E eu quero nesta hora convidar você a entrarmos neste momento adorando ao Senhor com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, independentemente daquilo que possa estar acontecendo com você. Mesmo você estando aí na sua casa, eu te convido a se colocar de pé nessa hora, para nós adorarmos ao Senhor e se colocar de pé numa tentativa de reverenciar a presença do Senhor que está aí na sua casa nessa hora. Talvez você esteja passando por um momento de tristeza, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, talvez você como família tenha enfrentado algum problema, alguma adversidade, e eu quero dizer para você que talvez a adoração seja a arma que está faltando na sua vida, para que você possa vencer essa situação. Então coloque qualquer coisa que esteja preocupando o seu coração de lado nessa hora, levante as suas mãos em adoração e adoremos ao Senhor. Nós aprendemos com Paulo e Silas que no momento em que eles tiraram os olhos da situação e começaram a adorar o Senhor de maneira sobrenatural, poderosa e milagrosa, o Senhor começou a cuidar da necessidade daqueles homens. Então aí mesmo onde você está, levante as suas mãos santas ao Senhor e comece a adorar, dizer palavras de louvor, palavras de adoração. Senhor Deus, nós te louvamos. Pai, somos gratos pelo teu amor leal. Somos gratos porque com a tua bondade o Senhor tem nos cercado dia após dia. Senhor Deus, nós queremos neste momento entrar na presença do Senhor com um coração quebrantado, reconhecendo que o Senhor é Deus, entrando na tua presença com ações de graças, adorando ao Senhor em espírito e em verdade como convém, e que nesse instante o teu Espírito possa ministrar aos nossos corações, possa ministrar o coração dos teus filhos, que no momento da adoração cura seja liberada, que no momento da adoração as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas sejam desatadas. Pai, em nome de Cristo Jesus, que a nossa mente possa ser levada cativa ao trono do Senhor, que nada mais neste momento possa nos importar, apenas o desejo de te louvar, de te adorar. Espírito Santo de Deus, inunda os lares nessa hora. Espírito Santo de Deus, enche os corações, trazendo renovo, renovando as nossas forças, trazendo e restaurando a alegria da tua salvação em nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, seja adorado, seja engrandecido, entronizado o Senhor, o Deus da nossa salvação, pelo louvor, pela adoração da tua igreja, que nesta hora se reúne nos lares para glorificar o teu santo nome. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, vamos cultuar o nosso Deus.
quebra o jugo do meu pecado. Tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Agora é o momento de você declarar aí na sua casa, onde você estiver, diga que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, Jesus, eu canto por ti. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Diga! Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Esse é o momento, igreja, de você exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome dEle e cantar por tudo que Ele tem feito em sua vida. Esse é o momento de você entregar o seu coração a Ele, verdadeiramente. Aonde você estiver, aí na sua casa, sentado no sofá, ou no quarto, está acompanhando aí pelo celular, feche seus olhos agora. E em espírito e em verdade adora a Ele. Que este seja o seu prazer. Amém?
em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, diga, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que esse seja o teu prazer, estar na presença de Deus, na presença do Pai. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor em todo tempo, em toda circunstância, que o nosso prazer seja sempre adorar ao Senhor. Em espírito e em verdade nós te adoramos, ó Pai, neste momento, e entregamos as nossas vidas a Ti, ó Pai. Aleluia. Onde você estiver, dê um forte aplauso ao Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Como é bom cantarmos louvores ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E ainda nesse mesmo desejo, espírito de adorar o Senhor, eu quero dar a você a oportunidade de dizimar e de ofertar como uma demonstração do teu amor, do nosso amor, da nossa fidelidade ao Senhor. E antes de fazer isso, eu quero ler com os irmãos o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de número
28, a partir do versículo de número 28, o texto bíblico nos diz assim: ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. Versículo 30, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Que mesmo neste momento, meus queridos, o Senhor ainda possa se alegrar com a tua fidelidade no que diz respeito à contribuição, no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. E você que nessa hora deseja fazer isso, você pode, aí a minha esquerda vai estar aparecendo aí no seu televisor, na sua tela aí, a minha esquerda, a chave Pix da igreja, onde você pode dizimar e ofertar por meio aí de uma rápida transferência. A minha direita vai aparecer para você um QR Code, onde você pode obter por meio deles os dados da conta bancária da igreja e também poder fazer isso por meio de um depósito bancário, também de uma transferência bancária. Se você desejar, durante a semana, nós estamos aqui na igreja. A igreja estará aberta aqui de terça-feira até sexta-feira, no horário da 1h da tarde até as 5 da tarde. E no domingo pela manhã, no horário das 9h da manhã até as 11, você pode também passar aqui e contribuir, deixar o seu dízimo e a oferta, que a igreja estará aberta nesses horários. Vamos orar ao Senhor e depois da oração, você pode aí dar prosseguimento aí à sua contribuição. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Louvamos ao Senhor pelo teu amor que é leal e por tua bondade. Senhor Deus e Pai, que nesta hora, que nesses dias, a tua igreja, Deus, possa provar do pão do Senhor. Que nesses dias a tua igreja possa provar diariamente da tua provisão. Senhor Deus e Pai, que os nossos corações possam nesses dias exercer e cultivar a fidelidade ao Senhor. Que o nosso amor seja todo ele entregue a Ti. Deus, que o nosso coração possa descansar nas promessas do Senhor. Que os céus possam se abrir sobre a vida dos seus filhos, fazendo com que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Deus, que nesse tempo não nos falte o que comer, o que vestir, o que beber. E que o Senhor possa se alegrar da generosidade, da fidelidade do Teu povo, mesmo neste momento que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Nesse lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Amém, meus irmãos. Gostaria agora de passar a palavra para o nosso pastor Anderson, que vai estar dando continuidade à série Descomplicando a Vida. Fique conosco, mantenha a sua atenção aqui, que certamente o Senhor vai abençoar a sua vida e fala muito ao seu coração nesta noite. Deus te abençoe. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, é um prazer poder estar junto com você nessa noite de domingo, compartilhando mais uma mensagem da nossa série Descomplicando a Vida. Nós vamos concluir essa série no dia de hoje. Nós queremos nesse ano fazer séries que sejam séries mais curtas e hoje o tema é: a quem você tem dado ouvidos? A esperança no meu coração é que você seja edificado pela palavra de Deus no dia de hoje. Eu gostaria de ler um versículo bíblico que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 9. O texto bíblico diz assim para nós: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. É muito importante nós ouvirmos as vozes que são vozes corretas na nossa vida.
Muitas vezes nós nos complicamos em várias áreas da nossa vida por darmos ouvidos a vozes erradas, a pessoas que na verdade não estão sendo instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida, não têm sido instrumentos de Deus para trazer uma palavra do coração de Deus para nós. Nós temos perdido às vezes tempo, dinheiro e energia por dar ouvido a essas vozes. E eu gostaria de, nesse dia, falar com você a respeito deste assunto tão importante. Ao olhar, por exemplo, para as Escrituras, nós vemos alguns exemplos de pessoas que ouviram a voz errada. Gostaria de citar 3 exemplos para você. O primeiro deles, por exemplo, é aquele exemplo clássico, não é verdade, de Eva, no Jardim do Éden, dando ouvidos à voz da serpente. Deus havia dado ao casal uma prova simples, dizendo que era para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente ali, como instrumento do diabo, tenta, não é a mulher, a comer do fruto. Infelizmente, nós conhecemos a história da queda da humanidade naquele momento, porque a mulher come e dá do fruto a Adão. Então eu queria dizer para você, tome cuidado com a voz que oferece para você um caminho alternativo aparentemente melhor. Vão haver momentos na nossa vida que vai parecer que é mais fácil ouvir essa voz, que é a voz da serpente. A voz da quebra dos compromissos, a voz que nos oferece um caminho mais fácil para o alívio de uma situação de dificuldade. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Gênesis 3, 4 e 5, nós podemos ler o seguinte: Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Essa voz que oferece um caminho alternativo, ela vem envolvida na mentira de que nós podemos deixar de ouvir a Deus e, no entanto, as coisas continuarão a ser abençoadas na nossa vida. E nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de voz. Um outro exemplo que a gente encontra nas Escrituras de gente que ouviu a voz errada é do herdeiro ou sucessor de Salomão. Roboão, após a morte do seu pai Salomão, herda o trono. E aí o povo, a nação, vem até ele e pede para que ele torne mais leve a vida do povo, uma vez que Salomão havia imposto uma carga tributária pesada sobre a nação. E o texto bíblico vai dizer para a gente que Roboão vai ouvir os anciãos, e os anciãos vão aconselhá-lo dizendo: olha, faz o seguinte, ouve o que o povo está dizendo. Porque se você servir o povo, você vai ganhar o coração do povo. O povo vai servir você também. No entanto, Roboão não deu ouvidos à voz dos anciãos. Ele foi procurar o conselho do pessoal que cresceu com ele, do pessoal que era da idade dele. O texto diz pra gente em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 8. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E o conselho dos jovens foi o seguinte: diga para esse povo que veio até você que o seu pai havia imposto uma carga pesada, tributariamente falando. A tua carga, a carga que você vai impor, é mais pesada ainda. E infelizmente, por dar ouvidos às vozes erradas, Roboão acaba vendo no seu tempo o reino dividido. 10 tribos ficaram como as tribos do norte, 2 tribos ficaram como as tribos do sul. Embora isso já havia sido profetizado a Salomão, no entanto, é este acontecimento que produz essa cisão entre as tribos de Israel. De quem você tem buscado conselho? Quem é a voz que você ouve no momento em que você precisa tomar uma decisão? Você precisa perguntar isso a si mesmo e você precisa olhar para a sua vida para ver se esses caminhos que têm sido aconselhados a você são caminhos que têm levado você a um lugar de bênção e de paz. Um terceiro exemplo que nós encontramos dentro das Escrituras de ouvir a voz errada é o pai da fé chamado Abraão.
Você conhece a história, que Deus faz uma promessa de dar descendência a Abraão. Abraão sai da sua terra, começa a peregrinar, os anos vão passando e ainda o filho da promessa não tinha nascido. Cerca de 10 anos depois, Sarai, mulher de Abraão, vai procurá-lo e vai dar para ele uma ideia, dizendo o seguinte: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Amados, eu quero chamar a atenção para você, porque quando a gente olha para esse texto bíblico, a gente percebe que a direção que Sarai dá, e o conselho que ela dá, melhor dizendo, é um conselho que, humanamente falando, lógico. Parece que Sara tem razão naquilo que ela diz para Abraão fazer. Afinal de contas, o menino não tinha nascido ainda, a descendência ainda não tinha chegado. Então vai, Abraão, toma minha serva, tem um filho com ela. No entanto, eu quero chamar a sua atenção para algo importante. Nem sempre nós devemos dar ouvidos às razões humanas. Em muitas ocasiões, nós devemos dar ouvidos às razões que o Senhor coloca diante de nós. Em alguns momentos, parece que o correto, por exemplo, é nos vingarmos. No entanto, nós vemos nas Escrituras que a vingança pertence ao Senhor, não é verdade? A gente lê em Provérbios, capítulo 4, versículo 20, na versão Almeida, revista e corrigida, o seguinte: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, e inclina o teu ouvido. Nós precisamos atentar para as razões que as Escrituras nos dão e muitas vezes deixar a nossa razão de lado, porque ela pode nos colocar em situação difícil. Se você conhece a história do patriarca, você sabe que vai nascer Ismael. E depois que o filho da promessa, que é Isaac, nasce, começa a ver o quê? Dificuldades dentro do lar. Por quê? Porque ele se inclinou para a razão humana e não se inclinou para a razão divina. Então, nós concluímos essa primeira parte da mensagem dizendo para você que você precisa ouvir, ou melhor, deixar de ouvir a voz errada, dando para você como exemplo Eva, Roboão e Abraão. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer para você quais são os motivos pelos quais os homens não ouvem a voz certa. Eu acho interessante que o texto bíblico diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há um conselho para a gente acolher a palavra de Deus. Por quê? Porque tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Tem gente que tem a capacidade de audição, mas não atenta para aquilo que Deus está falando à sua própria vida. E esse ouvir, querido, significa reagir da forma correta diante daquilo que está sendo ouvido. Por exemplo, quando nós olhamos para a Escritura, é dito: Deus ouviu a oração. Quando diz que Deus ouviu a oração, significa que Deus reagiu aos pedidos que lhe foram feitos. De igual forma, nós precisamos agir ou reagir à palavra de Deus que vem ao nosso coração. Dentre os motivos pelos quais os homens não ouvem a voz correta, em primeiro lugar eu coloco a insensatez, isso mesmo, a tolice. Tem gente que, infelizmente, você está apontando, você está mostrando o caminho e, no entanto, ela insiste em seguir pelo caminho contrário. E aí já é uma tragédia anunciada. No entanto, a pessoa não quer ouvir a voz de Deus ou a voz de alguém que lhe aconselha para o seu bem. Jeremias 5:21, esse profeta profetizava para o povo de Judá. Ele diz o seguinte: escute agora isto, povo tolo e sem entendimento. Vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Esse povo, essa geração de Judá, que foi destruída pela Babilônia, não dava ouvidos à voz de Deus e por conta disso a consequência foi a destruição. Em segundo lugar, os homens não ouvem a voz correta por conta da teimosia do seu coração.
Você conhece aquela pessoa que mais parece uma mula empacada, teimosa em caminhos que não são caminhos de Deus para a sua vida? Pois bem, eu estou usando mula aqui como uma ilustração para você entender o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes, amados, nós não somos abençoados por conta da teimosia do nosso coração. Nós não queremos ouvir uma voz que diga para nós que o caminho que nós temos escolhido é um caminho errado. O texto de Salmo 81, versículos 11 e 12 diz assim: mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. E esse texto tem uma advertência linda para a gente, que enquanto Deus está falando conosco, enquanto pessoas estão mostrando, tentando nos dissuadir de um caminho errado, isso significa que Deus está abençoando a nossa vida, que nós não fomos ainda abandonados à teimosia do nosso coração. Então, se ainda tem gente insistindo com você, louve a Deus por conta disso, porque chega um momento, queridos, e esse texto mostra isso, que Deus deixa as pessoas andarem na teimosia do seu próprio coração. Infelizmente, elas acabam colhendo frutos ruins por conta disso. Em terceiro lugar, os homens não ouvem a voz correta por causa da incircuncisão dos seus ouvidos, por conta do orgulho, porque falta humildade dentro do seu coração. Uma outra razão possível aqui, em Atos 7,51, nós lemos o seguinte: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. É muito interessante, queridos, observar que em Jeremias capítulo 6, versículo 10, nós falamos de Jeremias ainda há pouco, Jeremias vai usar essa expressão, incircuncisos de ouvidos. Note que esse povo, para quem Estevão, em Atos 7,51, anunciava a palavra de Deus, era um povo circuncidado na carne. Todavia, não era um povo circuncidado em seus ouvidos. Eles se fechavam quando a palavra de Deus vinha para contrariar a sua religiosidade, a sua religião. Então, queridos, os homens não ouvem a voz certa por conta da insensatez, por conta da sua teimosia e por conta da incircuncisão dos seus ouvidos. E um quarto motivo que a gente pode colocar aqui, por conta do orgulho, por não quererem dar o braço a torcer. Embora eu tenha dito aqui no início dessa mensagem que Abraão não deveria ter ouvido a voz de Sara, não significa que às vezes nós não vamos ouvir a voz da nossa esposa, não significa que às vezes nós não vamos ouvir a voz de alguém que talvez em determinados aspectos tenha menos idade do que nós, em determinados aspectos tenha menos experiência do que nós, mas naquele momento está sendo mais sóbrio do que nós e está nos advertindo para nós irmos numa determinada direção. Nós precisamos tomar cuidado com isso e orar para que o Senhor nos ajude a ouvir a voz correta. Em terceiro e último lugar, eu gostaria de falar com você sobre as vozes que nós devemos ouvir. Quais são as vozes que as Escrituras nos mostram, vozes que nós devemos dar ouvidos? Em primeiro lugar, isso vai muito para aqueles que são solteiros e também para muitos que são casados, que têm o costume de se aconselharem com seus pais. Ouça os seus pais. Existe uma coisa maravilhosa que é autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida e geralmente Deus fala conosco, ao nosso coração, coisas positivas através dessas autoridades constituídas por Deus. E os nossos pais são a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Nós encontramos em Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9 o seguinte: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Quanta gente nós conhecemos que deixou de dar ouvidos às vozes materna e paterna e hoje colhem frutos amargos na sua vida.
No momento quando essa voz surgia, era uma voz que incomodava, porque não falava de acordo com a direção errada que estava no coração dessas pessoas. E por conta disso, elas rejeitaram essa voz, não é verdade? E hoje colhem fruto de não terem ouvido o conselho dos seus pais e das suas mães. Em segundo lugar, ouça aqueles que são autoridade espiritual sobre a sua vida, sobre a tua vida. Deus, em sua bondade, querido, Ele levanta líderes dentro da igreja. E geralmente essas pessoas têm uma palavra de Deus para o nosso coração em momentos que nós precisamos do conselho do Senhor. A gente percebe, por exemplo, olhando para a história de Israel, quando Israel pede um rei, quer levantar um rei para governá-lo, contra a vontade plena de Deus, que era que a nação fosse uma teocracia. Quando o povo endurece o seu coração pedindo um rei, insiste nesse pedido, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 9, nós lemos o seguinte: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. Samuel os estava divertindo, Samuel os estava mostrando que seria difícil ter um rei sobre eles, que o rei poderia se afastar dos caminhos de Deus, que o rei iria exigir uma porção de coisas deles. No entanto, o povo disse não para a autoridade espiritual naquele momento. Querido, nós precisamos honrar os líderes que Deus tem colocado sobre a nossa vida. E escute o que eu vou te dizer antes que de repente você entorte o que eu estou falando aqui, o diabo fale alguma coisa aos seus ouvidos. Nós falamos sobre dois tipos de vozes que nós temos que ouvir: as vozes dos nossos pais e a voz dos nossos líderes espirituais. Deus geralmente usa a vida dessas pessoas, mas quando o conselho conflita com a revelação que a Bíblia traz para o nosso coração, então o conselho dessas pessoas tem que ser deixado de lado. O conselho dessas pessoas precisa ser ouvido pelo filtro da palavra de Deus. Escute, não é pelo filtro das suas preferências, não é pelo filtro daquilo que você gosta, daquilo que é mais agradável aos seus ouvidos, é pelo filtro da palavra de Deus. No entanto, essas pessoas devem ser ouvidas. E em terceiro e último lugar, ouça a voz de Deus. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós encontramos essa declaração por 7 vezes no livro de Apocalipse. 7 vezes é dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito sempre estará falando com a igreja que deseja honrar a Deus e seguir a sua vontade. O Espírito sempre estará falando com a igreja que o ama acima de todas as coisas, que ama o Senhor Jesus acima de todas as coisas. O que nós precisamos fazer é aprender a discernir a voz de Deus e acolher a voz de Deus na nossa vida e dentro do nosso coração. Eu tenho 2 exemplos bíblicos aqui. Nós vamos ler agora em torno de 10 versículos que mostram 2 momentos da história do povo. Um em que o povo deixa de ouvir a voz de Deus e o outro em que o próprio Deus lamenta pelo fato do povo não ouvir a sua voz. O primeiro texto em Juízes, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, ouça: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Boquim significa choradores. O povo chora, porque nesta teofania, nesta aparição do anjo do Senhor, para instruir o povo, para exortar, para corrigir o povo, ele diz: olha, vocês não ouviram a minha voz.
Dava trabalho expulsar esses moradores? Dava. Era um caminho talvez que não seria tão fácil quanto fazer paz com eles. Sim, era um caminho que não era tão fácil. No entanto, o preço de não ouvir a voz de Deus é muito maior do que o preço de ouvir a voz de Deus. Então ouça a voz de Deus, seja ela agradável aos teus ouvidos ou não. Siga o caminho que Deus tem mostrado e revelado para você, para que você não tenha que viver na sua vida momentos de boquim, momentos em que você derrama lágrimas, não de alegria pelo agir de Deus na tua vida, mas por tristeza, por não ter ouvido a voz de Deus. E a segunda passagem que eu gostaria de mostrar para você é a passagem do Salmo 81, do versículo 11 ao versículo de número 16, que diz assim, Deus dizendo, mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, olha Deus lamentando. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com trigo mais fino e os saciaria com mel que escorre da rocha. Deus está dizendo, eu daria vitória para vocês se vocês me ouvissem. Os inimigos de vocês se submeteriam a vocês, e isso duraria para sempre. Haveria uma bênção permanente sobre a vida de vocês, porque vocês teriam, se vocês tivessem ouvido a minha voz, eu daria a minha provisão para vocês, vocês comeriam o trigo mais fino, o mel que escorre da rocha. Deus faz uma lamentação no Salmo 81, porque o povo não quis ouvir a sua voz. E eu concluo a mensagem dessa noite dizendo para você o seguinte: a quem você tem dado ouvidos? Isso tem sido uma bênção para a sua vida? Ou isso tem complicado demasiadamente a sua vida? Descomplica, começa a ouvir a voz correta, ouça o Espírito. A voz de Deus traz discernimento, a voz de Deus traz direção e a voz de Deus traz paz. Seja seletivo com quem aconselha você. Seja seletivo com respeito a quem você tem dado ouvidos. Isso vai descomplicar a sua vida, vai trazer paz ao seu coração. E eu disse que eu estava concluindo, mas eu gostaria de ler mais um versículo bíblico junto com você. Eu me lembrei de Mateus 17,5, quando no Monte da Transfiguração, uma voz do céu é ouvida e diz assim: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. É a Jesus que nós precisamos ouvir. É as palavras de Jesus que nós precisamos dar ouvidos, porque essas palavras trazem vida à nossa alma. Um último versículo bíblico, João, capítulo 5, versículo de número 24. Eu estou abrindo a Bíblia aqui, na versão Nova Almeida, atualizada. Nessa Bíblia comemorativa que a igreja fez este ano para comemorar os nossos 20 anos. E ler o versículo 24 junto com você diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele que ouve a palavra de Jesus e acolhe a palavra de Jesus dentro do seu coração não estará em maus lençóis no juízo final. Essa pessoa já passou da morte para a vida. Ela possui vida eterna. E eu apelo a você nessa mensagem. Eu conclamo você, rogo a você, a que se você não fez isso ainda, se você ainda não recebeu a palavra de Jesus dentro do seu coração, não a acolheu, não está andando segundo essa verdade, não creu nela ainda, que você coloque sua fé em Jesus Cristo e receba perdão dos seus pecados e vida eterna nele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma primeira oração, depois conversar um pouco com você e fazer uma segunda oração para a gente encerrar o culto dessa noite. Essa primeira oração é para que o Senhor nos ajude a ouvir as vozes certas e rejeitarmos as vozes que são as vozes erradas na nossa vida. Pai, nós estamos diante do Senhor neste dia.
E nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento espiritual, que o Senhor abra os nossos olhos, nos livrando de toda a afetação, que o Senhor nos dê olhos, discernimento, para que a gente possa ver e discernir de verdade quais as vozes que têm atrapalhado a nossa vida e quais são aquelas que o Senhor deseja que nós ouçamos. Ajuda-nos a acolher sempre a direção correta. Ajuda-nos, Senhor Deus amado, a nos importar em saber qual é a fonte das vozes que nós temos ouvido. Eu oro em nome de Jesus, poupa o teu povo de certas aflições, das aflições que vêm por conta da desobediência, que vêm por conta de ouvir a voz que não é a voz correta. Abençoa a tua igreja, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa semana eu postei uma palavra, tanto no Facebook quanto no Instagram, falando a respeito de lamento. Que há um lugar para o lamento no momento em que nós passamos por dificuldades. Eu acho que é bem provável que a sua semana tenha sido como a minha, falando dessa semana que terminou, porque hoje, nesse momento em que a palavra chega a você, é o primeiro dia de uma outra semana. Nós tivemos nessa semana que terminou momentos em que nós ficamos chorosos de tristeza e momentos em que nós ficamos chorosos também, mas de alegria. Notícia de gente querida que partiu, mas também notícia de gente querida que se recuperou, que saiu do hospital, que está bem. Nós louvamos ao Senhor em todas as situações, entendendo que Ele é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Mas entenda, a nossa humanidade não é uma decepção, ou não incomoda o coração de Deus. A nossa humanidade não afronta a Deus, o que afronta a Deus é a nossa carnalidade. Nós vamos ter momentos assim, o que nós não podemos é permanecer nesses momentos de tristeza excessiva, mas olhar para o Senhor, nos reanimarmos nele, porque dele vem a força para a gente continuar, dele vem a força para a gente perseverar em momentos de dificuldade. Eu gostaria que nesse momento você se unisse à minha oração por todos aqueles que têm sofrido por conta dessa pandemia, pelos profissionais que têm estado à frente no combate a essa pandemia e para que os nossos políticos tenham juízo, queridos. Nós precisamos orar por isso, porque infelizmente a gente vê uma situação tão complicada sendo politizada, pessoas tentando trair a atenção do povo para si, combatendo o outro por conta disso. Que nós oremos para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e para que o Senhor continue a guardar e a abençoar a nossa vida. Se você está bem confortável aí, eu gostaria que você ficasse de pé e se unisse a mim em oração. Senhor, nós estamos diante da Tua presença neste dia. E nós somos gratos ao Senhor, porque nós podemos recorrer ao Senhor, clamar ao Senhor. Deus, nesse momento nós oramos por todos aqueles que sofrem por causa da doença. E a estes nós oramos pedindo sara, cura por Tua bondade, dá direção para o remédio acertado, em nome de Jesus. E nós oramos, Senhor, por aquelas famílias que estão enlutadas, que sofrem pela partida de familiares que se foram desse mundo por conta desse problema. Pai, eu oro para que o consolo do Teu Espírito Santo os abrace nesse momento. Eu oro para que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Senhor Deus, derrama a Tua graça. Senhor, abraça, encontra essas pessoas, dá paz e força nesse momento. Eu oro ao Senhor nesse momento. Pai, eu oro por aqueles que estão trabalhando neste tempo de pandemia, pelos profissionais de saúde, aqueles que de fato estão combatendo, Senhor, esse vírus. Pai, dá a essas pessoas a Tua proteção, dá a essas pessoas fortalecimento emocional, ajuda-os em suas emoções. Eu oro pedindo isso nesse momento diante da Tua presença. Pai, protege-os em nome de Jesus. Protege também a nossa vida, a nossa família de toda contaminação, Senhor. Que haja vida dentro dos nossos lares, que haja paz dentro dos nossos lares, que haja alegria, que haja o trabalho do Teu Espírito Santo abrindo os nossos olhos para todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Senhor, nós colocamos os políticos da nossa nação diante do Senhor, o presidente da República, governadores,
vereadores, prefeitos, câmaras municipais, deputados, o STF, Senhor, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Oramos, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós e inclina essas pessoas a fazerem aquilo que é honesto, que é justo e que é para o bem da nossa nação. Clamamos, Pai, pedindo a Tua intervenção no nosso país. Clamamos, Senhor, por dias melhores. Senhor, oramos por aqueles pais que estão preocupados, por aqueles chefes de família que estão preocupados, Senhor, com relação ao sustento da sua casa, com relação às contas que estão chegando, Senhor, em nome de Jesus, supre-lhes as necessidades, faz milagres, Deus, nós clamamos pedindo isso diante da Tua presença. Essa é a nossa oração diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu me despeço de você, citando para você Isaías capítulo 26, versículo de número 3, que diz assim, que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre você e te dê a paz. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Só mais uma palavrinha. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas aí nas suas redes sociais. Amém, meu querido? Deus te abençoe, em nome de Jesus.